Revelado, a incrível reação da filha do milionário que transformou uma faxineira em heroína. Maria, uma faxineira de 34 anos, era o coração pulsante de sua comunidade na periferia de São Paulo. Com um sorriso que iluminava até os dias mais nublados, ela acordava antes do sol nascer, preparando o café para sua mãe idosa, que dependia dela para tudo. A luta diária era sua rotina, mas Maria não se deixava abater. Ela acreditava que cada dia novo trazia uma oportunidade de mudança, uma chance de mostrar que dignidade e força coexistem, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Enquanto isso, Clara, a filha de um milionário, se via perdida em meio aos excessos de uma festa luxuosa no centro da cidade. A música alta e as risadas ensaiadas a sufocavam. Ela estava cercada por sorrisos falsos, e a superficialidade daquele mundo era pesada como uma pedra no peito. Um comentário infeliz escorregou de seus lábios e logo percebeu que falará de algo que nunca conhecera, a dor da pobreza. Sentiu-se mal e decidiu que precisava de algo mais autêntico em sua vida. A ideia de ter uma mentora que a guiasse em um mundo diferente a fascina, levando-a a Maria. Clara fez um contato nada convencional. Depois de hesitar, decidiu contratar Maria, uma faxineira que poderia, quem sabe, abrir seus olhos para a vida que ela ignorava até então. Maria aceitou com relutância, mas pensou em como essa oportunidade poderia mostrar à jovem rica que a verdadeira força reside na luta diária e no amor que transborda em pequenos gestos. O que começou como um contrato de trabalho logo se transformou em uma amizade cheia de trocas emocionais. Cada história de Maria sobre os desafios cotidianos que enfrentava tocava Clara, fazendo-a enxergar o mundo com outros olhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto compartilhava momentos simples, como quando Maria preparava o almoço ou contava histórias sobre sua infância, Clara percebeu que a luta e a esperança andavam de mãos dadas. Cada sacrifício que Maria fazia se tornava uma aula de vida, mas a amizade delas não era bem-vinda aos olhos da elite. Clara se viu frente a um dilema: seguir o caminho seguro das aparências ou abraçar a vulnerabilidade que a vida ao lado de Maria lhe proporcionava. A tensão atingiu seu auge em um evento luxuoso, quando Maria foi injustamente acusada de roubo. O choque e a indignação estavam no ar e Clara, diante daquela situação, precisou decidir se defendia ou não sua nova amiga. O olhar crítico de todos aqueles que sempre fizeram parte de sua vida a fez balançar entre o medo e a coragem de se posicionar. E nesse momento, o que estava em jogo não era apenas a amizade das duas, mas uma questão de justiça que reverberaria por toda a comunidade. Naquele instante impactante, Clara olhou nos olhos de Maria e viu ali a força de uma mulher que desafiava o mundo. Com o coração acelerado e as inseguranças à flor da pele, Clara tomou sua decisão. O futuro das duas estava entrelaçado, e o que elas não sabiam era que sua escolha não apenas moldaria suas vidas, mas também a narrativa de uma comunidade. O som da indignação ecoou enquanto Clara se preparava para se posicionar em defesa de Maria. Você vai ver, vou lutar por você. Com o clima pesado nos ares e a expectativa palpável, a pergunta pairou no espaço: até onde iríamos por justiça e amizade? E assim, com o horizonte cheio de incertezas, Maria e Clara se encararam, sentindo que essa luta estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à declaração de Clara foi quase ensurdecedor. Os convidados da festa, que antes riam e dançavam despreocupados, agora jogavam olhares curiosos e críticos na nova dinâmica que se formara entre as duas mulheres. As lembranças da boa educação que Clara receberá pareciam evaporar, dando espaço a uma coragem que ela nunca soubera que tinha. Maria sentiu um frio na barriga, uma mistura de alívio e medo. Clara, você não precisa fazer isso, disse Maria, tentando conter a preocupação em sua voz. Mas Clara estava decidida. O brilho em seus olhos mostrava que ela não recuaria. Se você não lutar por aquilo que é certo, quem vai? Ela respondeu, recebendo olhares de reprovação da elite que a cercava. A tensão no ar estava quase palpável. A festa, que antes era um espetáculo de luzes e sons, agora parecia um palco onde um drama muito mais profundo se desenrolava. Clara, mesmo cercada por pessoas que sempre foram sua base, sentia-se sozinha, e ao mesmo tempo mais viva do que nunca. Eu não sou a vilã dessa história, disse Clara,
voltando-se para os olhares julgadores. Maria é uma amiga. E é assim que vou me posicionar. A resposta não foi recebida de boas maneiras. Murmúrios surgiram, seguidos de risadas ácidas, mas Clara não se deixou intimidar. Aquela noite poderia ser o fim de muitas coisas, mas também era o começo de algo novo. Maria a observou com um misto de incredulidade e gratidão. A força que emitiu naquele momento a fez perceber que Clara era mais do que a filha de um milionário. Ela estava se tornando alguém que realmente se importava com as pessoas ao seu redor. Com a pressão crescendo, o organizador da festa, um amigo da família de Clara, decidiu intervir. Talvez você devesse se afastar, Clara. O que está fazendo não é apropriado. Mas a jovem não se moveu. Ao contrário, virou-se para ele e disparou. Apropriado? Você sabe o que é apropriado? É se preocupar com o bem-estar dos outros, é ter empatia. Maria nunca fez mal a ninguém. Enquanto isso, Maria começou a perceber que a situação não envolvia apenas ela e Clara. Toda a comunidade que sempre amou e protegeu se tornará a audiência disso tudo. E essa nova compreensão que ela tinha começou a tornar-se uma chama acesa dentro dela. O que poderia parecer apenas um embate entre classes sociais estava, na verdade, se transformando em uma luta por justiça e direitos. Vamos com calma, Clara, Maria disse, colocando a mão suavemente no ombro dela. Você não pode se arriscar assim por mim. Mas a jovem sorriu, um sorriso genuíno, e respondeu, você é mais do que uma faxineira para mim, Maria. Você é uma heroína. As palavras ecoaram como um grito de esperança. No entanto, atrás delas, outra sombra se aproximava. Um grupo de pessoas, admiradores da elite, tomou uma posição. Talvez devêssemos fazer um movimento para expulsar essa gente de nossa festa, um deles sugeriu. Outro apoiou a ideia, intensificando a pressão. O clima de confrontação tornou-se ainda mais denso, a situação estava prestes a mudar drasticamente. Maria e Clara trocavam olhares, compreendendo que aquela noite poderia ser um divisor de águas para ambas. E quando a multidão começou a murmurar, Clara levantou a cabeça como se estivesse se preparando para algo maior. Então me expulsem, gritou Clara, porque eu não vou me calar. Vai ser preciso muito mais do que isso para me afastar da verdade. As palavras ecoaram, abalando a festa de forma que ninguém havia previsto. O impacto da declaração reverberou entre os convidados, criando uma fissura na elite cercada pela superficialidade. O que aconteceria em seguida era incerto, mas uma coisa era clara, as duas amigas estavam dispostas a arriscar tudo pela verdade. A luta estava apenas começando, e cada coração presente sentia a tensão. Com a pressão aumentando, uma pergunta ressoou na mente de Maria e Clara. Até onde elas dariam seus passos em busca de justiça? Uma escolha crucial estava prestes a ser feita, e a verdade se tornaria a arma mais poderosa nesse embate inesperado. O caos que se instaurara após a explosiva declaração de Clara parecia prender todos os presentes em um feitiço surreal. As risadas nervosas se extinguiram e no lugar delas, uma energia densa e inquieta começava a pairar no ar. As luzes da festa agora pareciam tremular, como se a própria noite estivesse ciente da gravidade do momento. Maria sentia o coração pulsar, não apenas por si, mas por tudo que estava em jogo. As vozes da elite se elevaram, como se fossem uma onda de desprezo prestes a se abater sobre Clara. Quem ela pensa que é? Não podemos deixar isso acontecer. Eram algumas das frases que flutuavam entre os murmúrios. A amiga do mundo dos ricos havia se tornado uma traidora aos olhos do círculo social que sempre a apoiou e a protegia. Isso não pode ser verdade. Maria sussurrou, seu corpo esticando-se para frente, a ansiedade pulsando dentro dela. Ajoelhada em sua mente, uma batalha interna começava, um confronto mútuo entre o desejo de liberdade e a obrigação de se manter na sombra. Clara, contudo, não parecia disposta a recuar. Se o que você está fazendo é justo, então eu também vou fazer a minha parte, disse uma voz distante entre os convidados. Era Antonella, uma velha conhecida que trabalhava com Clara em uma das obras sociais que tinham em comum. Os olhares se voltaram para ela, como se uma nova dinâmica estivesse prestes a se formar. Sua hora de brilhar chegou, Maria, Clara exclamou, enquanto a multidão começava a dispersar, hesitante. Você é mais forte do que acredita. Maria sentiu o impulso de correr, mas as palavras de Clara a ancoraram. Aquilo era mais profundo do que apenas uma discussão sobre status. Era sobre se unir, lutar por justiça e pelo que carregavam em seus corações. Com os gritos crescendo, um jovem no fundo da sala levantou o punho. Nós somos nós, sempre fomos. Basta de tentar esconder a verdade. Se Clara pode fazê-lo, por que nós não podemos? Ele foi seguido por outro, e mais um. O poder da voz unida começou a ecoar e a atmosfera mudava. Aquela festa,
antes cheia de lampejos de riqueza e ostentação, se tornava um palco para a verdade emergir. Maria, percebendo o momento se transformando, tomou uma decisão. Clara, disse, um tanto apavorada, mas determinada. Não posso fazer isso sozinha. Clara a olhou com um brilho profundo. Você não está sozinha. Estamos juntas nessa. Com a adrenalina pulsando, Maria se levantou. Se é para ser expulsa, então que seja. Nunca mais deixarei que o medo me silencie. Aplaudidos, os aplausos iniciaram uma corrente de apoio. Um grupo se formou, cercava Clara e Maria, um escudo de vozes corajosas prontas para reivindicar seus direitos. Entre risos nervosos e promessas de apoio, um velho conhecido de Clara, que pouco antes havia sido um observador indiferente, tornou-se um defensor. Ele passou a se posicionar ao lado das duas mulheres. Talvez esta festa não seja apenas um evento de gala, mas uma mudança necessária, afirmou ele. E mais aplausos ecoaram. O clima estava mudando. Cada palavra trocada, cada olhar, representava um laço se formando. Clara e Maria olharam uma para a outra, seus corações pulsando em uníssono. E então, diante de uma reunião inesperada de aliados, uma ideia começou a brotar nas mentes de todos. A verdadeira pergunta agora era: o que elas poderiam fazer juntas? Antes que pudessem aprofundar essa nova conversa, a porta da festa se abriu com um estrondo. Uma figura imponente e familiar apareceu. Era o pai de Clara, o magnata que sempre comandou a sala. Seu olhar era pesado, cheio de desdém. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, sua voz cortante como vidro. Com as atenções voltadas para ele, Maria sentiu frio na espinha. A verdade estava prestes a explodir, e tudo que elas construíram poderia ser desfeito em um instante. O que será que Clara, Maria e seus novos aliados farão agora? O silêncio que se seguiu à entrada de seu pai era quase ensurdecedor. Clara sentiu seu coração acelerar, um misto de medo e raiva se entrelaçando. Ela olhou para Maria, que lhe devolveu um olhar determinado, repleto de coragem. A sala estava viva, mas a tensão pairava como uma nuvem pesada, prestes a desabar. Estou esperando uma explicação, exigiu o pai de Clara, cruzando os braços, sua expressão de desapontamento quase sufocante. O tom em sua voz acrescentou uma pressão que fazia o ar esquentar. Clara sabia que as palavras que saíssem de sua boca agora poderiam ser determinantes, não só para sua vida, mas para todos os que se aglomeravam a seu redor. Pai, nós estamos apenas... Começou, mas ele a interrompeu. Estamos apenas o quê? Fingindo que este escândalo é aceitável? Você se uniu a essas pessoas. A última palavra saiu de sua boca como se tivesse um gosto amargo. Era como se Clara estivesse subitamente transportada para todos os momentos em que seu pai lhe dissera para se manter acima da mediocridade, para não se misturar com quem não possuía a mesma sorte. Não é um escândalo, pai. Clara exclamou, lutando contra a vontade de recuar. Isso é sobre verdade, direitos e justiça. Olhe ao seu redor. A sala estava cheia de rostos, muitos deles agora brilhando com a solidariedade que antes havia sido ausência quase total. Os murmúrios cresceram mais uma vez, dessa vez desafiadores. Um homem alto entre os convidados que não tinha perdido a oportunidade de apoiar a causa disse: o que é um escândalo? A opressão dos menos favorecidos? Vocês nunca entenderão, não é? Sempre foram ricos demais para enxergar. Clara sentiu seu pulso acelerar ao ouvir as palavras dele. O pai dela a ignorou, focando no grupo que se formava. Vocês acham que isso vai trazer alguma mudança? Vocês são só um punhado de sonhadores. Um sussurro penetra a multidão, grande o suficiente para ser ouvido. Sonhar é o primeiro passo para a mudança que precisamos. A voz cheia de poder era Antonella. Quem aqui não acredita em um futuro mais justo? Os olhares se encontraram, e gradualmente, foram surgindo mais braços levantados em apoio. A sala ressoava com a união das vozes, um clamor crescente que reverberava contra as paredes sofisticadas. Você pode não enxergar, mas nós acreditamos. Maria disse, dando um passo à frente. O olhar do pai de Clara se endureceu, mas sua filha tomou coragem. Ela não queria apenas enfrentá-lo, mas era urgente que a verdade se tornasse inegável. Você nunca acreditou nos nossos sonhos, pai, e mesmo assim, eles sempre existiram. Não estamos aqui para pedir permissão, estamos lutando pelo que é certo. Em sua fúria e esperança, Clara começou a caminhar em direção ao pai. As pessoas se afastaram levemente, formando um caminho entre eles. Um movimento audacioso em um espaço que parecia ter sufocado o sentimento de humanidade por tanto tempo. O pai de Clara, visivelmente abalado pela ação de sua filha, se destacou em sua sensação de derrota. Ele notou a força que emanava da multidão e por um breve momento, parecia que ele hesitava. Mas Clara não parou.
Se você se recusa a ver que o que somos não depende do que temos, então você precisa abrir os olhos. O tempo de mudança é agora. O ambiente estava tenso. Um clima de expectativa pairava sobre todos como um fio prestes a estourar. Ela sabia que esse confronto poderia definir não apenas seu futuro, mas também o que eles representavam para todos ao redor. Então, uma voz rouca atrás dela respondeu: "Estamos prontos para nos unir e lutar, Clara. O que você precisa de nós?" Assim que aquelas palavras foram ditas, algo dentro de Clara se acendeu. Os ânimos estavam altos e a oportunidade de acender uma chama de resistência estava finalmente nas mãos delas. Mas, antes que pudesse responder, seu pai, em uma explosão sorrateira de raiva, fez um movimento abrupto e vociferou: "Se algum de vocês pensar em me desafiar, vocês terão que enfrentar a consequência." Clara sentiu um nó no estômago. O que isso poderia significar? As promessas de apoio estavam agora à beira do colapso. Com a adrenalina pulsando novamente, ela sabia que precisava agir. O que Clara, Maria e os outros fariam agora? A resistência estava apenas começando, mas ainda havia muito pela frente. As palavras cortantes do pai de Clara ecoaram no ar, como um trovão ameaçador. O silêncio que se seguiu era denso, palpável. O coração de Clara pulsava forte, e a sensação de pânico começou a tomar conta. As expectativas que cercavam aquele momento eram imensas, mas ela sabia que apenas uma decisão poderia moldar a reação de todos. Consequências? O tom da sua voz não escondia o desafio que fervia dentro dela. Consequências do quê? De se unir além de rótulos e divisões. Você não pode nos calar. As vozes da multidão começaram a se erguer junto com ela. Uma onda de coragem e solidariedade que enchia a sala como um eco de esperanças reprimidas. Maria se aproximou, posicionando-se ao lado de Clara, com os olhos flamejantes de determinação. Ninguém aqui está assustado com suas ameaças. Estamos aqui por uma razão muito maior do que você pode imaginar. As palavras de Maria inflamaram o espírito daqueles ao redor. Conversas silenciosas se tornaram gritos de apoio. Clara olhou rapidamente para os rostos conhecidos, sentindo a ardência de um novo propósito. Aquela rápida interação, aquele momento onde o medo era eclipsado pela solidariedade, parecia dar vida a algo que estava escondido durante tanto tempo. O pai de Clara teve um lampejo de hesitação, e por um instante, a expressão de desprezo que dominava seu rosto se desfez em confusão. Aquilo deu a Clara uma faísca de esperança. Seria possível que ele, por um breve instante, pudesse ver além de sua própria bolha? Parece que você não está sozinho mais, pai. A frase saiu como um sussurro, mas reverberou como um sino. As pessoas que você desdenhou aqui são mais do que simples sonhadores. Elas são seres humanos que lutam pela vida, assim como você. Não se destaca pela riqueza, mas pela compaixão e dignidade. Isso sim é um verdadeiro patrimônio. A atmosfera estava elétrica, cada palavra de Clara parecia incitar um novo impulso naquelas pessoas que outrora se sentiam invisíveis. Era mais do que uma luta, era um grito por pertencimento, por reconhecimento. O tumulto aumentava a cada momento, formando um coro de vozes ansiosas por mudanças reais. "Eu não sou só sua filha, eu sou a voz de muitos", Clara disse, e a cada sílaba que proferia, a pressão da tensão se diluía um pouco mais. "Podemos ser diferentes, mas isso não nos impede de lutar juntos. Quebremos essas barreiras." O pai de Clara, ao ver a multidão fervorosa, parecia estar perdendo o controle sobre a situação. Uma expressão de raiva e confusão misturadas pintava seu rosto. "Você se esquece de quem sou eu. Sou o provedor dessa casa. Sou o que vocês chamam de poder." Sua voz subiu um tom, mas os olhos dele traíam seu nervosismo. "E o que isso significa, papai?" A pergunta de Clara soou como um eco de desafiar o que antes era inquestionável. Que poder é esse que oprime e destrói? O que vale se ignora a necessidade do próximo? O verdadeiro poder vem da união e do respeito. O conflito dentro de seu pai era evidente agora. Clara sentia que um divisor de águas estava prestes a acontecer, um momento onde as verdades poderiam brotar e a mudança começaria a dar os primeiros passos. "O que você quer, então?" A pergunta foi quase um sussurro, mas cada pessoa na sala acompanhou atentamente, aguardando a resposta de Clara. Ela respirou fundo, sentindo a força da multidão atrás de si. Uma ideia simples, mas carregada de esperança. "Quero que você se una a nós. Juntos podemos construir um futuro diferente, um que não exclua ninguém." Os olhares nas faces ao seu redor eram mistos entre o medo e a expectativa. As palavras de Clara criavam um espaço aberto para a transformação, mas ainda havia dúvidas pairando no ar. A tensão ficou insuportável. Seria ali que tudo se transformaria? O que realmente poderia acontecer com todos eles, incluindo Clara e seu pai?
E se ele não aceitasse? Cada pensamento que passava pela mente de Clara era como uma pedra jogada em um lago tranquilo, causando ondas que se espalhavam rapidamente. A resistência estava despertando. Mas os relances de coragem estavam longe de ser suficientes. O grande teste se aproximava e Clara estava prestes a entender que a luta pela justiça começava com um passo simples, e aquele primeiro passo era mais difícil do que ela imaginara. O ar estava denso, quase opressivo. Cada olhar na sala parecia pesar sobre os ombros de Clara como se fossem pedras. Sua respiração, rápida e entrecortada, acompanhava os batimentos de seu coração, que pulsava em um ritmo frenético. Agora, mais do que nunca, ela precisava agir. A atmosfera de rebelião era contagiosa. Clara sentia a energia pulsando e sabia que esse momento era crucial. Por favor, pai, sua voz tremia não de medo, mas de um ápice de fervor. Deixe de lado o orgulho. Precisamos de você ao nosso lado. Ela viu o rosto rígido de seu pai escurecer ainda mais. Era uma expressão que Clara conhecia bem, a mistura de raiva e desdém que costumava dominar suas conversas familiares. Mas naquele instante era diferente. Havia um vislumbre de dúvida, um pequeno espaço onde a esperança poderia se infiltrar. A multidão começou a gritar, palavras de apoio se entrelaçando como uma sinfonia barulhenta e apaixonada. Clara! 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 Ecoou pela sala. Era um grito de resistência, um clamor por mudança. Em um momento de ousadia, Clara avançou um passo, sentindo todos aqueles olhares pesados atrás dela. Se você continuar assim, pai, vai se perder para sempre. As pessoas não estão aqui só para protestar, estão aqui para construir algo novo. Então escolha bem suas palavras. Ela não poderia deixar que a frustração dominasse. Precisava ser a ponte entre dois mundos que pareciam irreconciliáveis. O pai de Clara parecia menor, um homem prestes a ser desarmado por uma escolha: continuar a perpetuar um sistema desigual ou abrir o coração para o diálogo. Você sempre falou que família significava tudo, Clara continuou. Então, por que não se une a mim e a esses homens e mulheres que se tornaram minha família também? Juntos, somos mais fortes. Um murmúrio começou a percorrer a sala. Clara podia ver expressões de esperança nas faces antes tão temerosas. Isso acendeu uma nova chama dentro dela. Era como se cada batida de seu coração estivesse chamando seu pai para a verdadeira liderança, um chamado à humanidade. Você realmente quer ser o provedor que todos respeitam, ou você quer ser alguém que é temido? Perguntou Clara com a voz embargada de emoção. A sala se silenciou. Ela sabia que essa era a pergunta-chave. Seu pai inclinou a cabeça, os olhos girando entre a multidão e a filha. Clara sentiu uma onda de emoção, um calor que subia pelo seu peito. Era uma necessidade profunda, um desejo de que ele enxergasse os valores que realmente importavam. Então, algo inesperado aconteceu. O pai de Clara respirou fundo com a testa franzida, e sua expressão endurecida começou a amolecer. Você está pedindo muito, Clara. Mudanças não acontecem da noite para o dia. Eu sei, Clara respondeu com sinceridade. Mas dê o primeiro passo. Apenas um. Você não precisa de todos juntos agora. Apenas uma mudança de coração. A tensão na sala se intensificou. A esperança de Clara subia como uma onda, mas a realidade de que ele poderia recuar também pairava no ar. As pessoas começaram a sussurrar entre si novamente, criando um quadro vibrante de expectativa. Por favor, pai. Clara implorou, agora quase chorando. Você pode ser mais do que a sombra de quem costumava ser. Seja a luz que guia as pessoas, não há que as deixe no escuro. Silêncio. Um silêncio profundo onde só o rodar dos corações aflitos ecoava. As expressões mudavam, os murmúrios cresciam, até que um grito distante brotou de algum canto da sala. Nós acreditamos em você. Juntos podemos mudar tudo. Clara respirou fundo, as emoções fervilhando dentro dela. O que aconteceria agora? Estariam prontos para essa mudança? Enquanto seus olhos encontravam os de seu pai, Clara soube que aquele momento determinaria tudo. Seus destinos, suas vidas. Será que ele finalmente perceberia que amor e empatia poderiam guiá-los a uma nova era? E se ele dissesse não? O eco dessa pergunta assombrava seus pensamentos e enquanto a sala aguardava ansiosamente, Clara sentiu que a resposta estava prestes a surgir. O silêncio na sala parecia pulsar, como se o tempo tivesse parado para absorver a tensão que pairava no ar. Clara sabia que aquele instante era mais do que uma simples decisão. Era uma batalha entre passado e futuro, entre o medo e a esperança. Ela observava seu pai, os músculos em seu rosto se contorcendo enquanto tentava tomar um ar que parecia escasso. Havia um conflito visível em seus olhos. Clara sentia que a multidão ao redor estava presa em seu próprio entusiasmo,
como se soubessem que tudo poderia mudar a qualquer momento, dependendo da escolha daquele homem. Clara, ele começou, a voz hesitante. Você não entende. Eu fiz o que fiz para proteger você, para garantir que você tivesse um futuro seguro. As palavras dele a atingiram como uma flecha. Era a mesma justificativa que sempre ouvia, mas agora, no fundo da sua alma, ela queria que seu pai enxergasse que segurança e liberdade não eram a mesma coisa. Eu entendo, pai. Mas o que vem a seguir é o que realmente importa. O que fazemos agora vai definir o que somos e o que queremos para os que estão vindo depois de nós. Veja quantas pessoas estão confiando em você. Clara gesticulou para a multidão que agora parecia respirar como um só. Estamos cansados de promessas, precisamos de ação. A tensão começou a se dispersar, mas a incerteza ainda era palpável. O pai de Clara passou a mão pelo cabelo, um gesto que denunciava sua ansiedade. Os olhares ao redor projetavam uma força coletiva que ele não poderia ignorar. E se eu não souber como fazer isso? E se eu falhar? O medo genuíno ressoava em suas palavras, e isso fez o coração de Clara se apertar. Em vez de desprezo, ela apenas sentiu compaixão. Até homens fortes como ele eram vulneráveis, e essa fragilidade era um ponto de conexão. Falhar faz parte do processo, pai. Ninguém tem todas as respostas, mas juntos podemos descobrir um caminho. Sua voz estava mais firme agora, imbuída de uma determinação que poderia até colocar um mártir a invejar. As pessoas se juntaram a mim, não porque esperavam que tudo fosse perfeito, mas porque acreditam que podemos construir algo melhor juntos. Ele olhou para a multidão, as feições lhe dando coragem. A possibilidade de mudança balançava em sua mente, como uma corda prestes a se romper. Clara avançou, agora a poucos passos dele. Por favor, não se feche. Seja o homem que eu sei que você pode ser. Se abrirmos o coração, podemos oferecer um futuro luminoso e justo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. Era uma mistura de dor e esperança, como uma tempestade que prenuncia a bonança. Ela olhou em volta e viu outros olhos familiares se iluminando, outros que também ansiavam por transformação. Esse país precisa de líderes que inspirem, que sejam exemplos. Você pode ser esse líder, pai, Clara declarou, sua voz ecoando na sala. Os gritos de apoio se intensificaram, quase como um mantra. Acredite, juntos somos mais fortes. Um silêncio ansioso se seguiu, cada pessoa na sala esperando a resposta que poderia romper as correntes da inércia. O pai de Clara engoliu seco, fechando os olhos por um instante, como se estivesse sintonizando os próprios sentimentos. Então, de repente, um grito mais intenso veio de um canto da sala. Diga sim. Não desista de nós, não desista de sua filha. Aquela frase cortou como uma faca, atingindo o coração de todos. As palavras foram como um estalo no cérebro de seu pai, e Clara percebeu que ele estava finalmente descansando sob o peso da indecisão. Mas e se as consequências forem terríveis? Ele perguntou, a voz trêmula, mas já ressoando um pouco mais aberta. Mais do que nunca, Clara sabia que tinha que ser o eco da resposta que aguardava ser ouvida. Se você optar pela mudança, a verdadeira liberdade é nossa recompensa. E se errarmos, aprenderemos juntos. Olhe para essas pessoas, pai. Elas confiam em você. Ele a olhou agora, seus olhos aquém do orgulho, diretamente nos de Clara, onde havia uma faísca de esperança. E algo começou a se mover em seu coração. Quando a tensão estava prestes a quebrar, a porta da sala se abriu abruptamente, e um novo personagem começou a surgir, indo em direção à cena. O novo personagem que entrou na sala não era um desconhecido. Era Ana, a faxineira do prédio onde Clara cresceu. Seu olhar, firme e determinado, prendia a atenção de todos. Ela havia sido uma constante na vida de Clara, sempre com um sorriso otimista e uma palavra de conforto. Mas ali, em meio a toda aquela tensão, Ana parecia mais do que nunca uma mulher forte, alguém que havia carregado o peso do mundo nas costas. Enquanto Clara se virava para cumprimentá-la, uma onda de reconhecimento a envolveu. Ana tinha sido testemunha de muitos momentos secretos de sua vida. O que era apenas uma faxineira se tornará, aos olhos de Clara, uma heroína que sempre acreditou em um futuro melhor. Clara? Ana chamou, sua voz atravessando o silêncio como uma flecha. Desculpe interromper, mas preciso dizer algo. Os olhares da multidão se voltaram para ela. O pai de Clara parecia confuso, mas um fio de inquietação se formou em seu olhar. Eu trabalho duro, todos os dias, para sustentar minha família. E o que eu aprendi é que, sem coragem, o trabalho árduo é em vão. Vejo muitas pessoas aqui que não têm medo de lutar por seus sonhos. Ela respirou fundo, as palavras pesadas de emoção. Quando acho que não posso ir mais longe, eu me lembro do sorriso da minha filha. E isso me faz levantar e seguir em frente.
Clara sentiu as lágrimas queimando em seus olhos. Ana não estava apenas falando sobre trabalho, mas sobre esperança, sobre coragem em face da adversidade. Se você, Senhor, Ana dirigiu-se ao pai de Clara, não escolher agir agora, está perdendo uma grande oportunidade de mudar a vida dessas pessoas. E eu não estou falando só de nós, mas das gerações que virão, do que legaremos daqui para frente. O silêncio se estendeu, agora carregado de um novo peso. Clara virou-se para seu pai, os olhos cheios de lágrimas. O que Ana disse ressoou profundamente em sua mente, também ecoando os sentimentos que Clara tentava expressar. Você vê, pai? São estas vozes que gritam por mudança. Não está apenas em suas mãos, mas em nossas mãos. É um chamado para todos nós. A energia na sala mudava a cada segundo, e a multidão começava a murmurar novamente em sinal de apoio a Ana. Sim, vamos juntos! Alguém gritou, e o som se espalhou como um fogo aceso em campo seco. Clara sentiu um aperto no coração. Onde antes havia incerteza, agora havia faíscas de determinação. O pai de Clara, diante de todos, engoliu em seco e pareceu inclinar-se em direção à verdade que a multidão clamava. Uma pequena lágrima rolou por seu rosto, e ele percebeu que não era apenas uma questão de escolha. Era uma questão de reconhecer a força e a coragem que estavam ali unidas. Talvez seja a hora de eu ser o homem que todos esperam de mim, ele admitiu, a voz trêmula, mas decidida. Talvez eu tenha sido fraco em pensar que estava protegendo vocês. O clima na sala começou a mudar radicalmente. As pessoas sentiram que algo estava prestes a acontecer. Mas apenas como uma sombra no horizonte, um telefone começou a tocar ao fundo, interrompendo a tensão crescente. Olhares se voltaram para a direção da porta dos fundos. Clara segurou a respiração, apoiando-se na força de Ana e na coragem de seu pai. Quem está ligando agora? Ela pensou, um frio descer por sua espinha. O que aquela chamada poderia significar para tudo que estavam lutando? O toque insistente do telefone parecia ecoar no coração de Clara. A sala, antes vibrante com a emoção da mudança, agora estava paralisada, como se o tempo tivesse congelado. Os olhares se trocavam, as expressões se misturavam entre a ansiedade e a curiosidade. Cada segundo era uma eternidade, e Clara sentiu o peso da expectativa comprimindo seu peito. Ana, com sua presença imponente, lentamente se aproximou do telefone. Mas antes que pudesse alcançar o aparelho, o pai de Clara levantou a mão, pedindo silêncio. Ele parecia uma marionete, controlada por fios invisíveis de determinação e medo. Deixe-me atender, ele disse, sua voz firme, mas tremendo de nervosismo. Clara não soube se tinha esperança ou preocupação. O que aquela ligação poderia desencadear? Ele se aproximou do telefone, e a sala inteira parecia prender a respiração. Clara observou as mãos de seu pai se moverem desenfreadamente, enquanto ele tirava o telefone do gancho, a orelha colada ao aparelho, como se estivesse prestes a ouvir a verdade que mudaria tudo. Alô? A voz dele soou, reverberando na sala. Ela estava cheia de hesitação, mas Clara pôde sentir que algo importante estava se desenrolando. Enquanto ele ouvia, o silêncio se tornava quase palpável. Clara viu seu pai mudar de expressão, como se estivesse absorvendo uma bomba de informações. O que quer que fosse, ele não estava preparado. Os olhos dele se arregalaram, e a tensão na sala aumentou. Sim, eu entendi, ele murmurou, o corpo dele se curvando levemente para a frente, como se estivesse tentando capturar mais de cada palavra. Clara podia sentir seu coração disparar. O que poderia estar sendo dito? Era uma notícia boa? Ruim? Uma confirmação ou uma condenação? Cada possibilidade passava pela sua cabeça como um relâmpago. Quando finalmente ele desligou, a sala estava tensa como uma corda de violão prestes a ser tocada. Seu pai olhou para a multidão, mas havia algo em seu olhar que Clara nunca tinha visto antes. Era uma combinação de medo e determinação. Houve um acidente, ele começou, a voz falhando. Um dos investidores, um amigo. Ele precisa de ajuda. Dessas nossas ideias. E está disposto a apoiá-las, se formos sinceros. A frase dele parecia se estender por um tempo interminável. Clara não conseguia acreditar no que ouvia. Finalmente a oportunidade havia chegado. Pai! Ela gritou, a euforia começando a se misturar com o medo. Precisamos agir agora. Precisamos mostrar a ele o que somos capazes. A multidão começou a murmurar, a energia da sala mudando novamente. Clara viu olhares de determinação e esperança se transformando em uma verdadeira força coletiva. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de incerteza pairava no ar. Se a mudança estava prestes a acontecer, haveria ainda um preço a pagar? Ana foi a primeira a dar um passo à frente. Então vamos juntos. Não podemos deixar que essa chance escape.
O entusiasmo dela contagiava. Clara sentiu o calor se espalhar na sala, a paixão tomando conta da atmosfera. Mas no fundo de sua mente, uma dúvida persistia. Se tudo isso era verdade, qual era o verdadeiro custo desse apoio? Com um sorriso planejado, Clara olhou para seu pai. Isso significa que estamos prontos para enfrentar o que vem pela frente? As palavras dele estavam seladas por um peso que todos sentiam, uma realidade que começava a se materializar. E enquanto a sala se enchia de vozes exaltadas, Clara percebeu que o caminho para a mudança não seria fácil. Muitas batalhas ainda teriam que ser enfrentadas. E no momento em que a multidão começou a se mobilizar, um novo telefone tocou novamente. Desta vez, Clara sabia que essa ligação poderia trazer respostas que ninguém estava preparado para ouvir. O que mais seria revelado nessa trama que envolvia seus destinos? O clima na sala pulsava com uma expectativa elétrica, uma mistura de esperança e incerteza. Clara olhou nos olhos de seu pai, agora com uma expressão mais suave e reflexiva. O telefone que tocara novamente parecia um prenúncio de algo maior, e todos ficaram em silêncio, prontos para ouvir a próxima revelação que poderia mudar completamente o rumo da história. Seja o que for, vamos encarar isso juntos, Clara disse, com um misto de coragem e tremor na voz. O pai de Clara, ainda perplexo com a ligação anterior, parecia mais aberto à ideia de mudança, mas os olhares de todos clamavam por uma ação decisiva. Ele respirou fundo e voltou a focar na multidão, as vozes baixas que lentamente começavam a aumentar em intensidade. Precisamos nos unir agora, ele disse, sua voz ganhando firmeza. Não sou um homem perfeito, mas percebo que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na riqueza, mas na capacidade de amar e apoiar os outros. Esse acidente me fez ver as prioridades que muitas vezes deixamos de lado. As pessoas ao redor começaram a murmurar, suas expressões de incredulidade se transformando em esperança. Clara sorriu, um sorriso que refletia a luz de um amanhecer. Ela sabia que, embora houvesse um longo caminho pela frente, aquele momento significava o início de uma nova era. Antes que alguém pudesse interromper, a voz de Ana ecoou no meio da sala. Estamos prontos para lutar, prontos para colaborar. Se você realmente acredita que a transformação é necessária, então é hora de agir. O pai de Clara acenou com a cabeça, compreendendo a importância da união. Achei que as pessoas se importavam apenas com dinheiro e status, mas aqui estou vendo algo muito mais valioso. Ele parou, a residual de hesitação desaparecendo de seu olhar. Vou apoiar a causa da comunidade. Vamos criar algo que ajude todos aqueles que merecem uma chance. Precisamos de recursos, mas também de corações abertos. Um clamor de aprovação ecoou. Aquele era o momento de transformação que todos esperavam. Vamos então juntar forças. Precisamos montar um projeto. Algo que não só beneficie a nossa comunidade, mas que também inspire outros, Clara propôs, sua voz baixa e firme, mas imbuída de certeza. Uma onda de apoio crescente varria a sala, enquanto as ideias começavam a fluir. As histórias de luta, superação e coragem de todos os presentes já não eram em vão, mas se tornavam o fundamento do novo caminho a seguir. Vamos formar uma rede de apoio, um coletivo que ajude a elevar as vozes que costumam ser silenciadas, dizia um dos amigos de Clara. Precisamos mostrar ao nosso círculo que não se trata apenas de caridade, mas de uma mudança real e significante. Com um novo espírito de comunidade firmemente estabelecido, Clara olhou para Maria que estava ao seu lado. Nunca pensei que poderíamos chegar aqui, Maria. Olha para nós. Um sorriso emocionado se formava no rosto de Maria, e os olhos dela brilhavam com a força da transformação que haviam iniciado. É apenas o começo, Clara. Estamos juntos nessa, e o que começou como amizade agora vai transcender. Temos o poder de mudar vidas. Maria respondeu, o orgulho transparecendo em sua voz. As ideias começaram a se concretizar, planos sendo traçados, e a empolgação reinava. O telefone que continuava a vibrar no fundo da sala agora simbolizava um chamado para as possibilidades, não só as providências da elite, mas algo maior, uma convocação à ação coletiva. Enquanto as conversas se intensificavam, Clara percebeu que a resistência que inicialmente haviam enfrentado estava agora se transformando em um ímpeto poderoso para o bem. O passado ainda pesava, mas a esperança pela frente era radiante. E naquele instante, Clara e aquelas ao seu redor prometeram não apenas lutar pelas oportunidades de mudança, mas garantir que cada voz pudesse ser ouvida e respeitada. O silêncio da noite agora se desfez em celebração, com cada um dos presentes esboçando sorrisos e olhares de determinação. É a nossa hora, Clara exclamou, fazendo todos se unirem em um grito de alegria e celebração. Nunca mais seremos silenciados.
Lá fora, as estrelas brilhavam como promessas de um novo amanhecer. Se você se emocionou com esta história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like imediatamente para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Comente abaixo suas reações e sentimentos sobre o final incrível que acabamos de viver. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Sua atitude é fundamental nesse movimento.